Olá pessoal, espero encontrá-los todos bem. Nós vamos, nesse segundo vídeo da quarta unidade, o Espiritismo, tratar do tema Allan Kardec e o Espiritismo. Nós vamos fazer uma abordagem a partir do texto do livro Obras Póstumas e posteriormente com algumas questões para a participação dos jovens, então, nos comentários a esse vídeo. Então, Kardec se pronuncia da seguinte forma no livro Obras Póstumas a respeito da sua iniciação em relação ao espiritismo e a forma, então, como ele procedeu diante dessa nova ciência, dessa nova doutrina, né? Então ele assim se coloca. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, um método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Foi assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Um dos primeiros resultados que colhi nas minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuem nem em plena sabedoria, nem a ciência integral, que o saber que se dispunham se circunscrevia ao grau que havia alcançado de adiantamento e que a opinião deles só tinha o valor de a opinião pessoal. Reconhecia desde o princípio essa verdade. Reconhecendo desde o princípio essa verdade, me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou algum deles. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações, a chave de inúmeros fenômenos até então inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era que aquela comunicação permitia se conhecessem o estado desse mundo, dos seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Vi logo que cada espírito, em virtude da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, me desvendava com uma face daquele mundo, do mesmo modo que se chegava a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes dos seus de os habitantes seus de todas as classes, não podendo um só individualmente informar de tudo, compete ao observador formar o conjunto por meio dos documentos colhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e comparados uns com os outros. Conduzi-me, pois, com os espíritos, como houvera feito com homens. Para mim eles foram, do menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados, tais as disposições com que empreendi meus estudos, e neles prossegui sempre observar, comparar e julgar essa regra que constantemente segui. Então, esse texto ele é colhido do livro Obras Póstumas,
da página 268 a 269, onde Kardec relata, então, suas experiências, né, no primeiro contato com a doutrina espírita, seus primeiros contatos com a doutrina espírita e seu modo de proceder no estudo da doutrina e seu estudo, a sua pesquisa a respeito daquele conhecimento que os espíritos descortinavam ao codificador. Então, fica claro que Allan Kardec, né, tinha uma missão a ser cumprida, uma missão de esclarecimento e consolação em relação à humanidade. Ele se fazia acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, seja no mundo físico e no mundo espiritual, extrafísico, e que se manifestavam, né, esses espíritos de forma a trazer a nova revelação, né, a terceira revelação, o Consolador Prometido, a doutrina espírita. Kardec fez, então, o que ninguém havia feito, né? Foi o primeiro a formar, a partir dos fatos observados, um corpo de doutrina metódico. E ficou claro, né, inteligível para todos, com o esforço de Kardec, extrair daquele todo, né, aquele sem número de cadernos, de mensagens, né, mediúnicas, os fundamentos para a elaboração da doutrina espírita. Doutrina de caráter filosófico, científico e com consequências morais e religiosas. Assim, o codificador, né, do Livro dos Espíritos, né, e das demais obras, né, da codificação, não foi só um compilador, né, do Espiritismo, mas sim, né, um grande trabalhador do Cristo no descortinar da lei divina para todos nós, né, e que atravessa os séculos. Ficando assim dessa forma, para a reflexão e para a interação, né, dos jovens, 3 questões para a participação de vocês nos comentários a esse vídeo. Então, primeira questão que se coloca para vocês, então, comentarem, participarem, escrevendo aí nos comentários do vídeo. Primeira questão: como procedeu Kardec para examinar os fenômenos mediúnicos? A segunda questão para participação nos comentários do vídeo: que importância Kardec dava aos fenômenos? E, por último, em terceiro, como ele interpretou as informações dadas pelos diversos espíritos. Então, ficam aí esses 3 pontos, essas 3 questões, buscando então a participação, a interação, o debate de vocês, aos comentários do vídeo desse conteúdo, né? Allan Kardec e o Espiritismo, ou pelo menos, né, refletindo aí esse momento de contato, né, de Kardec teve inicialmente com a doutrina espírita e como ele procedeu, né, em relação aos fenômenos, em relação aos diversos espíritos. Desejo a todos paz e bem, bons estudos. Até breve, pessoal.